Bom dia, saudações a todos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez nesta manhã. Depois de um bom tempo, mas louvado seja Deus porque estamos aqui juntos. Dizer que amo vocês todos e que o Senhor possa nos abençoar grandemente. Em nome do Senhor Jesus. E vem aqui, Deus colocou no meu coração que hoje eu deveria dar continuidade às nossas lives, os nossos vídeos. E que o nome do Senhor seja glorificado. Enquanto acompanhas, peço para que tu deixes o seu like, seu comentário. Em nome de Jesus. Vamos diretamente para o Evangelho segundo escreveu São Mateus. Evangelho segundo escreveu São Mateus. Estaremos lendo capítulo 9, versículo de número 27 e 28, que diz assim, estou lendo. E partindo Jesus dali, seguiram dois cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse: crês vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: sim, cremos. Tocou então os cegos, tocou então os olhos deles, dizendo: sejais feitos segundo a vossa fé. Os seus olhos se abriram e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém os saiba. Que Deus possa abençoar. That's our prayer. May God bless this word in the name of Jesus. When you come to the English, they went right into the house where he was staying, and Jesus asked them, do you believe I can make you see? Yes, Lord, they told him. We do. Esta é uma palavra abençoada. Nós encontramos a Bíblia fala desses dois cegos que seguiram a Jesus clamando. Então esses dois cegos, eles seguiam Jesus clamando, não seguiam a ele em silêncio. Então eles começam a seguir a Jesus, mas eles clamavam. E o seu clamor era esse. Era exatamente por causa da situação deles. Qual era a situação? A cegueira. Então eles eram cegos. Por isso a Bíblia diz que eles clamavam a ele dizendo: tem compaixão de nós, ó filho de Davi. Então, este era o clamor. Nos dias de hoje, podemos converter esse clamor. Entende? Podemos converter esse clamor como sendo uma oração. Então, eles estavam seguindo a Cristo, mas não paravam de orar. Por quê? Por causa da situação. It was because of their situation. So, por causa da situação, o que eles faziam? Eles clamavam e clamavam. Qual era a situação? A situação deles era a cegueira. Eu quero acreditar que esta é uma cegueira que vem lhes atormentando por muito tempo. Por muito tempo, meu querido. Então, por serem perseguidos por esta cegueira por muito tempo, algumas pessoas podiam olhar e dizer: melhor você se contentar com a vossa situação. E todos nós, no meio de uma situação, enquanto não termos a resposta, enquanto não termos alguém que é capaz de poder solucionar o nosso problema, uma das coisas que vai acontecer é que vai parecer que nós nos contentamos. Vai parecer que nós nos contentamos. Então, ao longo da vida deste homem, porque não havia alguém
capacitado para poder os ajudar, eles podiam se contentar. São muitas pessoas que se contentam com a situação, que se conformam com a situação, porque procuraram de todos os lados, todos os lugares, buscar ajuda. E parece que em todos esses lugares onde buscaram ajuda, não houve nenhuma solução. Não houve nenhuma solução. E muitas das vezes, quando isso acontece, acabamos chegando naquele tempo, naquela fase onde dizemos, pronto, talvez é o que Deus destinou para mim. Talvez vou morrer. Alguns dizem, talvez essa é essa doença que vai me matar. Alguns dizem, eu sei o que vai me matar, não vai ser acidente, não vai ser aquilo, mas é essa doença, é essa situação. Por quê? Porque tentamos por várias vezes, a Bíblia fala daquela mulher de fluxo de sangue, a Bíblia diz que estava há 12 anos enferma, jorrava sangue dia após dia. E a Bíblia diz que ela havia gastado tudo quanto ela tinha para ter solução e nada aconteceu na vida daquele cara. Nada aconteceu na vida do cara. Então, esses homens, quando souberam que é Jesus, a fama de Jesus estava em todo lugar. E eles começaram a seguir a Jesus. No meio da sua dificuldade, no meio da sua cegueira, eles seguiam. Eu não sei se eles tinham alguém que eles ajudavam a caminhar. Eu não sei se havia alguém que podia lhes auxiliar para poderem continuar. Mas o que eles mais queriam, primeira coisa, era seguir. Mas no seu seguir, existia uma coisa importante. Clamar. Muitas das vezes somos muito que seguimos, mas não clamamos. Não clamamos. Só seguimos simplesmente, mas não clamamos. Mas esses, a Bíblia diz que eles, aqui no versículo diz que, partindo Jesus dali, seguiram os 2 cegos. Percebe? Seguiram os 2 cegos, clamando e dizendo, tem compaixão de nós. Have mercy on us. E tu siwana. Vamos lançar na mão. E tu siwana, tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, a Bíblia diz que quando chegou a casa, os cegos se aproximaram. Primeiro seguiram, estavam de distante. Quando Jesus chega a casa, a Bíblia diz que depois eles se aproximaram. Os cegos se aproximaram. E Jesus disse, crês vós que eu posso fazer isso? Foi a pergunta. Por exemplo, do you believe that I can make you see? Vocês creem que eu posso restaurar a vossa visão? Vocês creem que eu sou able to do this? É possível, sou capaz de fazer isso? Esta é a questão. Não, ele foi levantando essa questão. Vocês creem que eu posso? Por quê? Vocês podem me seguir, mas não creem. Estão seguindo porque alguém mandou seguir. Estão seguindo porque estão vendo outras pessoas a seguir. Estão clamando porque alguém está mandando clamar. Mas que dentro do vosso clamor não existe fé. Só, eu posso até clamar, mas a coisa que vai fazer diferença não é o meu clamor, é a fé no meu clamor. Porque sempre que eu clamo, eu tenho que crer que assim que eu estou clamando, aquele na qual eu estou clamando nele, ele tem poder, ele está me escutando. Porque Isaías 59 diz que eis que a mão do Senhor não tem corrida. A popula é ovas como ali qualha langa ali swanga ponis. Não queria aí cima canal só inga ingis. So, logo me tsunana mas se eu me aproximo a Deus, a primeira coisa eu tenho que saber que o meu clamor não são palavras espalhadas que vão cair em qualquer lugar no vizinho, vão diretamente para o ouvido do Senhor. Então eu tenho que crer que o Senhor está escutando a minha oração. O Senhor está atento ao meu clamor. E eu crer, entendeu? Que neste clamor que está a chegar a Deus, Ele pode fazer
alguma coisa. E Jesus diz, ok, eu estou ouvindo que vocês estão clamando, you keep shouting, you keep praying, vocês estão clamando, eu estou percebendo. Mas antes que eu entre em ação, I have a question, eu tenho uma pergunta. E a minha pergunta é, será que vocês creem que eu posso fazer isso? Esta é a minha questão. Não me deixe impressionar com o vosso clamor. Não me deixe impressionar com vocês. Estou vendo que vocês estão me seguindo. Estou vendo que vocês estão clamando. Pronto. Mas antes de tudo, eu quero saber de vocês. E a minha questão a vocês é, vocês creem que eu posso fazer isso? Essa é a questão. Vocês creem vós que eu posso fazer isso? Creem vós? Ou só clamam porque existem pessoas que perdem tempos, vão clamando, no final das coisas, esse problema, este aqui, nada. Há muito tempo eu vou morrer com esse problema. Mas você encontra essas pessoas no lugar da oração. Você encontra essas pessoas na igreja. Você encontra essas pessoas dentro do seu quarto, estão orando, mas colocando limitações por causa da natureza da situação. É por causa da the nature of the situation, por causa da natureza da situação. A pessoa disse, eu clamo, mas uma coisa que eu sei é que meu pai morreu assim, minha mãe morreu assim, meus irmãos morreram assim, quem morreu assim, e vão dizendo essas coisinhas. Mas por isso me ponto. Eu creio que não vou deixar de ir para a igreja, de ir para a igreja. Não vou deixar de estar nos encontros, não vou deixar, mas pronto, eu sei que aqui em casa se morre dessa forma. Eu sei que, aqui em casa, ainda que seja o que mais, a finalidade é essa. Então, por que tu perde tempo? Why are you wasting your time? Por que você perde tempo em ir para a igreja? Por que você perde tempo em clamar? Se você sabe que a tua situação não tem cura, você sabe por que você clama. Por isso Jesus diz o quê? Eu não vou me deixar levar com o vosso barulho, mas uma coisa é, vocês creem, vocês que estão clamando, vocês estão me seguindo, será que vocês creem que eu posso fazer isso? E os homens responderam, sim. A resposta dos homens disseram a ele, sim, Senhor, nós cremos. In other ways, que podiam dizer, clamamos porque nós cremos. Existem pessoas que clamam porque creem. Existem pessoas que clamam porque devem clamar, mas não creem. Então, esses dizem sim. A razão do nosso clamor é que nós cremos. We know that you can do it. We know that we are in the right person. Nós sabemos que você pode fazer. Nós sabemos que estamos na pessoa certa. Por isso seguimos e clamamos. Se não fosse por causa disso, não íamos perder o nosso tempo de seguirmos. Ouvimos falar de si, cremos e nós temos fé que o Senhor vai. Por isso nós estamos clamando. Aleluia. Então esse Jesus, ele pergunta, nos nossos tempos, nós caminhamos com Jesus pela fé. Nos nossos tempos, a pergunta talvez seria, você crê que Jesus, ele pode fazer isso? Muitas das vezes, os homens de Deus esquecem dessa palavra, porque quem faz é Ele? Ele faz através dos seus servos. Se você serve a Deus, ele pode fazer. Ele pode realizar cura através de você. Se Ele quer curar, Ele não vai fazer de ser um anjo. Ele vai ter que curar através da sua vida. Ele vai ter que libertar através da sua vida. Ele vai ter que ministrar através da sua vida. Ele vai ter que realizar sinais e maravilhas através da sua vida. Mas a pergunta nos nossos tempos é, para aqueles que vêm a nós, para aqueles que nos aproximam, para aqueles que aproximam o servo de Deus, a pergunta seria essa: você crê que Ele pode? Quem faz? Ele. Você crê que Ele pode fazer? Isso tinha que ser a pergunta.
Porque quem faz é Ele. Ainda que Ele faça por nós, ainda que Ele faça por homens de Deus, por pessoas escolhidas, mas quem faz é Ele. E a pergunta, essa pergunta para todos aqueles que estão nas igrejas, todos aqueles que estão em canto a clamar, a pergunta é, no meio do vosso seguir e clamar, vocês creem que Ele pode fazer isso? Essa é a pergunta. E esses caras disseram, sim, claro, nós seguimos, nós clamamos, it's all because we believe. É porque nós cremos, otherwise, nós não perderemos o nosso tempo. We are not wasting our time. Since we are here praying, claiming, it means that we believe that you can do. Nós cremos que você pode fazer. That's why we are here. Se não fosse por causa disso, não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui. Só se estamos aqui é porque nós queremos. E Jesus, o que Jesus ele disse? A Bíblia diz que então, tocou então os olhos deles dizendo, seja feito segundo a vossa fé. Let it be done according to your faith. Seja feito segundo a vossa fé. Não seja feito segundo a minha fé. Não seja feito segundo a fé de quem mais quer. Mas seja feito tudo segundo a sua fé. A medida da tua fé que vai determinar o milagre que você quer. A medida da fé. O que Jesus mais quer ver em nós não é nossa situação. Eu lembro de uma mulher que foi ter com Jesus e ele foi clamando. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele começa a questionar, diz que não é bom que se leva o pão das crianças Deus. E a mulher diz, eu sei que até os cachorrinhos comem da sobra. E ele disse, grande é a sua fé. Não disse grande é o seu problema. Não disse grande é o seu problema. Não. Se grande é a tua fé, mulher. Quando aqueles 4 homens carregaram um paralítico, abriram o teto e introduziram onde Jesus... A Bíblia diz que Jesus viu a fé dos 4 homens. So, if you have to show something diante da tua situação, se você quer mostrar alguma coisa diante da tua situação, a Deus mostra a fé. Antes de mostrar o seu problema, o que tem que estar em primeiro lugar tem que ser a fé. E o problema tem que estar de trás. Não pode o problema estar à frente e a fé estar atrás. E o leite, você estará totalmente atrasado. Então, meus queridos, meus amados, meus companheiros, meus amigos, esta é a palavra do Senhor que está a ser ministrado para você. E a questão é, eu te vejo você seguindo a Deus, eu te vejo você seguindo a Ele de todos os lugares, de todos os cantos, de todas as formas, em todos os momentos. But we have a question, nós temos uma pergunta, você crê diante daquilo que você está buscando a Deus? A questão é, você crê que Ele pode fazer isso? That's our question. That's a main question. Essa é a pergunta principal. Você crê que Ele pode fazer isso? E esses homens responderam. Agora vamos deixar esses homens. Naquele dia era Jesus em frente dos homens. Vocês creem que eu posso fazer isso? Hoje é um servo de Deus que está diante de você. E a pergunta é, você crê que Ele pode fazer? Quem? Jesus. Você crê que Ele pode fazer? That is my question. Você crê que Ele pode fazer? Esta é a pergunta que está a ser lançada. Você crê que Ele pode fazer por você? Ou se você clama? Os homens respondem, sim, Senhor, nós cremos. Qual é a sua resposta? Diante da tua situação, qual é a tua resposta? Os homens disseram, sim, nós cremos. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele tocou nos seus olhos. Quando ele toca nos olhos dos homens, ele disse,
seja feito segundo a sua fé. Que o Senhor toque na tua visão. Que o Senhor toque nesta manhã. Perdão. Se esse é o seu clamor, que o Senhor toque em você. Que o Senhor, nosso Deus, Ele possa tocar na sua vida nesta manhã. Não importa a tua situação. Não importa o tempo. Não importa o que vem acontecendo. Mas que o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que não conhece o Deus, que toque na sua vida. E tudo seja feito segundo a sua fé. Oh, que tudo seja feito segundo a sua fé. Que o Senhor te restaure. Se você vive clamando a Ele com fé, que o Senhor te restaure. Que o Senhor te cure. Que o Senhor te liberte. Que o Senhor mude a sua história. Eu declaro para si. Eu declaro para a sua vida nesta manhã. Não importa o que você está atravessando. Se você crê, receba a sua cura. Se você crê, receba o seu livramento. Se você crê, receba o seu tudo quanto te apoquenta dia após dia. Just receive in the name of Jesus. Receba nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço pela vida dos seus servos. Assim que estamos nesta manhã, neste lugar, começa a tocar através do teu Santo Espírito. Toque nela, toque nele, toque nosso Deus no seu negócio, no seu casamento. Toque Jesus em todas as áreas da vida desta pessoa que está aqui comigo nesta manhã. Que haja cura, que haja libertação, que a unção, Deus, a unção do Espírito Santo, nosso Deus, possa tocar. Em nome de Jesus, que possa tocar e que vai ser repreendido. O inferno seja cancelado. Em nome do Senhor Jesus, que tudo quanto foi levantado contra a vida, em nome do Senhor Jesus, que seja cancelado. Que seja cancelado, que seja cancelado, que seja cancelado nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, essa é a oração. Que o Senhor te restaure poderosamente. E que não haja nenhuma barreira para o agir de Deus na sua vida. Que Deus abençoe a ti, abençoe a sua família e tenha uma manhã abençoada na presença do Senhor. Agradecer a todos vocês que estão me acompanhando. Em destaque ao nosso amado irmão Chris, que diz assim, o seu comentário. Aí é onde entra o coração. Porque a boca pode falar milhares de palavras, mas sim o coração não está. Mas se o coração não está em Cristo, suas orações não vão ser escutadas, porque Deus não quer as nossas palavras, mas sim a atitude, a nossa atitude e o puro coração. Amém. Glória a Deus. Essa a nossa atitude e o nosso puro coração. Pois, Deus, eu tenho as minhas necessidades, várias necessidades, mas também eu tenho a minha prioridade, que é o Senhor Altíssimo. Deixo todas as minhas necessidades e coloco o Senhor em frente de tudo. Meu Deus do céu, é só me estava pensando. Em frente de tudo, porque o Altíssimo é a minha prioridade. Que o Senhor cuida. Salomão, ele podia dizer, quando Deus perguntou, pede qualquer coisa que eu te darei, o homem pediu sabedoria, Deus disse, por quanto não pediste as riquezas dessa terra? Entendeu? Por quanto não pedisse as riquezas dessa terra, eu te darei muito mais. Então, ele pediu a sabedoria e Deus lhe deu sabedoria e acrescentou as riquezas. E o meu querido amado Mac Crescent está a pedir, a primeira necessidade é ter o Altíssimo, que o Senhor te concede muito mais, que a presença do Senhor Jesus
esteja na sua vida e muito mais coisas. Buscar em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça. Por essas coisas será acrescentado. O Senhor está te acrescentando acima daquilo que pediu. O Senhor está te acrescentando mais e mais para a glória dele. Que Deus te abençoe, abençoe assim que está acompanhando aí, abençoa todos que estão nos vendo de algum lugar. Deixa o seu like, deixa o comentário e diga de onde nos vem. Isso fará muita diferença. Se esse vídeo, se essa ministração te abençoou, compartilhe com mais alguém e Deus seja louvado. Deus te abençoe a todos. Aquele beijão de sempre e um forte abraço. E assim estamos indo. Meu querido, bom programa. Se esse programa está na principalidade, eu vou acompanhar. Eu vi que vai ter um programa, não sei se ainda é hoje, às 10, mas que Deus possa te usar grandemente para a glória do nome de Jesus. Assim terminamos, assim fomos. Tchau, tchau.